dá tantas bênçãos que realmente a gente não consegue nem contar, Pai. Queremos colocar diante de Ti esse tempo aqui, onde nós vamos nos debruçar um pouco na Tua palavra para aprender mais sobre o Senhor, sobre a Tua vontade, sobre o Teu plano, e peço que o Senhor nos conduza para que por meio da vida desse homem nós possamos trazer aplicações, mais entendimento, mais ações que possamos colocar em prática na nossa vida também, Pai. Peço por isso, coloco diante do Senhor todo esse tempo, nos conduza por meio do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar continuidade a nosso conjunto aí de aulas sobre os patriarcas. E hoje nós vamos falar sobre um que talvez dentre os três o qual a gente tem menos informações, menos história corrida, menos textos dedicados a ele, mas que é tão relevante quanto. E é esse homem que está no meio aí entre Jacó e Abraão, Isaac, e nós vamos observar ele nessa manhã. A gente vai falar sobre ele só hoje, então, ainda que ele não tenha tantas informações assim, são muitas informações, muita história para o nosso período aqui, essa 1h30 que nós temos. Para isso, a gente precisa fazer um levantamento aí das informações. A gente vai fazer um resumo de quem era Isaac, e aí a gente vai ver um pouco. Lá embaixo ficou melhor de ler, aqui em cima a gente tem uma outra dinâmica aqui, mas realmente tentei deixar no máximo aí que eu tinha de espaço. Isaac, o nome Isaac, ele tem um significado, e ele por si só, o nome dele, já traz muito de quem ele é. Isaac significa o que ri. Vocês ouviram, né, nas aulas passadas sobre a promessa desse filho que viria até para Abraão e para Sara. E quando eles ouvem isso, existe um riso ali, né? Sara ouve que ela iria ser mãe, então ela ri disso. E então o anjo fala para ela: uma vez que você riu, o nome do seu filho vai ser o que ri, vai ser, significa riso. Então Deus dá esse nome para Isaac, filho de Abraão e Sara, a qual riu diante dessa possibilidade de gerarem um filho na sua velhice. Isso a gente vai ver lá em Gênesis 17, 18, vocês já viram isso. Em Isaac, Deus continua a promessa feita a Abraão. Depois de haver sido apresentado a Deus como oferta, ele casa-se com Rebeca, nós vamos ver isso mais à frente, e de quem ele tem filhos gêmeos, Esaú e Jacó. O nome Isaac, ele aparece mais ou menos 80 vezes em Gênesis e 32 vezes em outros livros, sempre com referência ao patriarca. Fora de Gênesis, ocorre mais com frequência numa tríade dos patriarcas. Então, é comum a gente ver a Bíblia citando Abraão, Isaac e Jacó. Esses nomes sendo colocados ali juntos. Em 4 referências, ele aparece numa outra variação ortográfica aqui, que aparece nesses textos de Salmo 105, 9, Jeremias 33, 26, Amós 7, 9, 16. Uma variação ortográfica que é comum em alguns nomes no hebraico. Então, a gente tem uma relevância de Isaac, né? Isaac, apesar de aparecer menos vezes, ele ainda assim é muito importante na história da redenção, na história da promessa de Deus para o seu povo. Só que, durante esse período aqui, a gente vai seguir uma linha onde a gente vai identificar e vai conseguir observar um pouco melhor a fé de Isaac. Como Isaac, ele aprende a ter fé, como Isaac, ele desenvolve essa fé, como Isaac, ele vai chegar ao final da sua vida com essa fé. Dentre todos os três ali, Abraão,
Isaac e Jacó, Isaac, apesar de ter a sua história não tão extensa em textos, ele aparenta ser alguém que segue uma linha um pouco diferente, tanto de seu pai como de seu filho. No que diz respeito à sua união matrimonial, no que diz respeito à sua forma de entendimento ali, já da graça do Senhor, em alguns aspectos, em algumas situações, no que diz respeito a como ele identificava o sacrifício, no que diz respeito a como ele é um instrumento de Deus para que a história dele apontasse para algo que viria futuramente. Então, Isaac, apesar da sua pouca história, ele aparenta ser alguém que, digamos que tem menos percalços no caminho. Ele é um pecador, como os outros, como pai, como filho, mas ele segue um caminho talvez um pouco mais ameno no que diz respeito a uma vida conturbada. E é interessante, e aqui é uma observação, porque normalmente quando a gente vai ver homens e mulheres de Deus, principalmente ali quando a gente pensa nos reis de Israel, quando a gente pensa naqueles reis que são citados, os reis que são bons, as histórias deles são curtas, normalmente. Isso aqui talvez nos mostre alguma coisa num padrão um pouco diferente, né? No padrão de Deus, normalmente homens e mulheres que seguem um caminho de fé genuíno, aonde mantêm uma vida de piedade e tudo mais, essa fé, essa vida de piedade também ela vai ser resultante em você não precisar você aparecer. Aqueles reis ali que às vezes aparecia um texto só, né? Reinou e foi um bom rei. E acabou, a história dele foi só essa. Isaac tem uma história menor, e a gente vai ver isso um pouco, mas ele tem a sua relevância, porque durante o nosso texto aqui, os textos que a gente vai acompanhar, a gente vai ver que ele aparenta ter um entendimento maior. E esse entendimento ele começa a partir de uma situação que vocês já viram nas aulas anteriores e que nós vamos olhar pela perspectiva de Isaac. Então, se Abraão seguiu um caminho ali de levar o sacrifício, de levar o seu filho ali como sacrifício pedido por Deus, como Isaac observou essa situação toda? Eu queria então que você abrisse sua Bíblia lá em Gênesis 22. E nós vamos olhar um pouco para as falas de Isaac dentro dessa situação. O chamado ali foi a Abraão, mas como Isaac se portou diante dessa situação. 22, 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaac. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaac disse a seu pai, Abraão, meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Abraão recebe o chamado de Deus ali para o sacrifício. O texto vai falar que ele sai ainda de madrugada, ele vai em direção ao Monte Moriá e o seu filho vai junto com ele. Chega um momento, talvez, que Isaac ali, diante daquela situação, ele olha para aquilo, ele vê o pai ali com a lenha, com a brasa, só que está alguma coisa diferente ali. Isaac, a maioria dos comentaristas, eles dizem que Isaac provavelmente seria um adolescente na virada ali para a sua juventude, para força, para carregar, né, a lenha ali, ajudar seu pai, também para poder participar desse rito, para poder estar ali presente. Então ele não era mais uma criança,
e ele observa aquilo. Está meio diferente isso aqui. Onde é que está o cordeiro? Onde é que está o que a gente vai sacrificar aqui? Então, essa fé que Isaac ele vai nascer no coração dele, ela é uma fé que ela é aprendida de seu pai. Haja vista que o próprio Isaac é fruto de Abraão depositar sua fé em Deus, sabendo que a promessa seria cumprida. Um homem que é chamado aos 75 anos de idade para sair do seu altar de idolatria, é chamado aí para uma terra distante, da qual ele não sabia nada, não tinha informações. Uma promessa é feita acerca da sua descendência. Então, tudo isso, toda essa história, Isaac não viu num filme sobre o pai dele. Ele viu naquilo que foi contado acerca do Deus que teu pai passou a seguir, foi contado para ele. Então, aquele caminho ali, aquele caminhar ali de 3 dias ali em direção ao Monte Moriá, não era um caminho desconhecido para Isaac, não era algo totalmente fora do padrão para Isaac. E aqui, isso, ao longo desse nosso tempo, nós temos algumas aplicações que são importantes para aqueles que são pais, para aquelas que são mães, como que a fé que foi depositada no meu coração é passada aos meus filhos. Como isso é repassado à minha descendência? Será que os meus filhos têm aprendido de Deus por meio da minha fala, da minha vida, da minha postura, da forma como eu conheço a Deus? Porque quantos são os casos de filhos que crescem na igreja, vivenciam o tempo aqui, mas na hora que eles chegam aqui, mais ou menos na idade que Isaac poderia ter aqui, eles irrompem num caminho de desordem, de afastamento, de uma fé que, na verdade, não havia naquele coração. E, lógico, nós não temos a capacidade de controlar como essa fé ela vai ser desenvolvida por filhos e filhas. Mas a forma como eu ensino isso, a forma como eu passo isso, a forma como eu discipulo meu filho, vai fazer com que, ao lidar com situações como Isaac está diante dessa situação aqui, ele saiba o que está acontecendo aqui. E a história ela vai continuar, porque o texto no 22, ele continua, e no versículo 9 é falado o seguinte: quando chegaram ao lugar que Deus ali havia indicado, Abraão construiu um altar sobre ele, arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então, estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Isaque, como nós já dizemos, ele não era um rapazinho, uma criança. O texto ele não mostra todos os detalhes aqui, mas se o Cosme falasse, Jonathan, a gente vai fazer um churrasco diferente aqui em casa, e ele me pegasse, colocasse uma lenha perto de mim ali, acendesse um fogo, na hora que ele pensou em acender o fogo, já estava na esquina, já correndo já. Falei, meu pai ficou louco. Ele está doido. E Isaac não faz isso. O texto fala que Isaac fica aqui. Ele coloca seu filho ali, ele monta todo o cenário. Isaac aqui é um jovem, Abraão aqui já é um idoso, em alta idade. Eles estão no monte. Isaac, se quisesse, poderia chispar daqui e correr com toda a sua velocidade em direção a isso. A gente já viu que Isaac levou a sua lenha nas costas, que Isaac se colocou, estava ali naquele altar de sacrifício. Um filho que é dito que era amado ali, o autor faz essa observação. Se você tem 20 minutos de crente, essa história aqui já te remete a alguma coisa. Ela aponta para algo. Aqui, diante de toda essa situação, nós temos um vislumbre já da graça do Senhor, daquilo que haveria de acontecer no futuro. Milhares de anos depois, um outro filho também estaria carregando uma madeira nas costas.
um outro filho também estaria subindo um monte, que não é muito distante aqui do Monte Moriá. Um outro filho também estaria, um filho amado, que é o que Deus fala para Jesus ali quando ele está junto com o João Batista. Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Também estaria sendo levado o sacrifício. Só que o texto ele vai falar aqui que na hora que Abraão estende a mão, o anjo fala com ele. E ele diz, Abraão, Abraão, eis-me aqui. Versículo 12, não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Um filho também unigênito não seria negado. Um outro pai, então, entregaria. Porque é isso que acontece mais à frente. Cristo é entregado a nós. E aqui Isaac, ele também é uma demonstração de alguém que se entrega voluntariamente. O texto não faz questão de dar os detalhes da história, mas Isaac aqui, ele está visualizando tudo isso aqui. Ele está entendendo tudo isso aqui. E ele está percebendo todo esse acontecimento aqui, que não para aqui. O Antigo Testamento, se você ainda é novo na fé, ou você ainda não notou, mas são inúmeras histórias que elas têm o que a Bíblia vai chamar de dupla referência. As histórias acontecem naquele momento, mas elas apontam para algo que haveria de acontecer em Cristo. Apontam algo que iria acontecer ali na história ali do Novo Testamento. Então, essa história aqui, Deus ele já está, dentro da sua soberania, direcionando e mostrando como haveria de ser. Porque imagina Abraão voltando para sua casa, olhando para Sara e falando, cadê o nosso filho? A Sara perguntando a ele, Deus pediu e tive que sacrificar. Ou ele lidando com os outros povos que tinham esse costume idólatra de sacrifício de crianças e tudo mais, ele lidar com isso. Isaac aqui, ele aprende algo em tudo isso. Na perspectiva dele, apesar de não ter muitas falas, a gente está vendo ele sendo formado aqui também. Só que essa fé que ela é aprendida, ela também ela tem algumas outras características. A vida de Isaac segue. Não tem mais detalhes ali de Isaac depois dessa história, mas a gente chega num acontecimento importante, que eu queria que você abrisse isso um pouco mais para frente, em Gênesis 24. Gênesis 24, nós não vamos ler o texto todo, que é muito longo, e também Isaac ele não tem uma participação direta aqui, mas é a história da busca por uma esposa ali para Isaac. Abraão chama seu servo Eliezer, direciona ele até os seus parentes ali, e ele vai até a família de Betuel, até ao encontro de uma esposa para Isaac. Abraão não queria que seu filho tomasse mulheres estrangeiras, mulheres cananeias. Abraão queria que uma mulher do povo de Deus fosse escolhida para o seu filho. Então ele vai em direção, Eliezer é enviado, ele obedece seu senhor, vai em direção à casa de Betuel para encontrar essa moça. O servo aqui, e só uma pequena observação, ele é um servo fiel e ele é um servo que crê que o Deus do seu senhor vai dar a esposa para o filho do seu senhor. Eliezer, ele pede a Deus para que mostrasse para ele qual seria essa mulher. Rebeca aparece, ele encontra com essa mulher demonstra ser a esposa, a mulher correta, ideal. Ele entrega os presentes que
o servo tinha levado para a família dela. Então ele, depois daquelas festividades, aquela recepção que eles têm ali com o servo, o que acontece? O servo entende que a sua missão está cumprida e é momento de voltar. Eles definem ali esse retorno. A mulher é colocada ali, é perguntada se ela quer voltar ou não para casa. Ela então decide que sim, não, eu quero já ir para a casa do meu futuro marido, né? Ou já do marido, porque o servo, ao ir ao encontro de uma esposa prometida, ele já vai com uma procuração ali do seu senhor. Então, uma espécie de casamento que já está sendo fechado ali. Então, eles voltam, eles retornam para a casa de Abraão. E aí a gente chega no nosso texto, no versículo 61, do capítulo 24. Olha só o que diz aí. Então Rebeca e sua serva se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem. E assim o servo partiu levando Rebeca. Isaque tinha voltado de Beer-Lai-Roi, pois habitava no Neguebe. Certa tarde saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam os camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara. Fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaque foi consolado após a morte de sua mãe. Essa história de Isaque aqui, essa parte, aqui a gente tem ainda um começo ainda, né, dessa caminhada com Deus. Pensando na família de Isaque, ele é de uma segunda geração que está aprendendo de Deus. Nós não temos aqui livros devocionais, nós não temos uma Bíblia montada, nós não temos uma igreja, nós temos aquilo que ele viu de seu pai, aquilo que ele aprendeu de seu pai, e agora ele está amadurecendo para aprender mais de Deus agora na sua vida pessoal. E a gente está numa situação aqui que eu me identifico um pouco hoje, né? Porque Isaque está esperando a sua futura esposa vir nos camelos. E alguns detalhes na Bíblia, eles não são nos colocados porque, obviamente, a ideia do autor é passar o princípio primordial que aquele texto, que aquela história tem. Mas penso eu como estava o coração de Isaque ali, as expectativas que ele tinha de receber essa esposa. E a Bíblia fala que ele sai para meditar. Ele sai para colocar seus pensamentos ali com o Senhor. E atualmente, prestes a casar, minha noiva não está vindo num camelo, está vindo num avião. Mas a gente pensa também quais são as expectativas para esses acontecimentos. E às vezes pode ser que não seja um casamento, mas seja uma situação que você vai receber, que você vai ter que lidar mais à frente, e que normalmente no nosso coração ele fica aflito, ele fica afoito com aquilo que há de acontecer. No domingo passado, no culto, nós vimos sobre ansiedade. Nós falamos conversamos como essa expectativa. Obrigado, Adê. Como essa expectativa é muitas vezes colocada de forma errada, de forma afoita, ela não gera nada. Porque a ansiedade em como as coisas vão acontecer futuramente, elas nos tiram o convívio, nos tiram o ambiente do presente onde nós estamos inseridos. E essa ação que é identificada aqui de Isaque,
onde ele, ao esperar um grande acontecimento na sua vida, o texto faz questão de frisar que ele sai para meditar. Ele sai para acalmar seu coração. E eu queria que nós olhássemos para isso e dessemos o devido valor, a devida atenção para essa ação de Isaac. Será que eu e você, nós temos meditado, nós temos aprendido que uma fé que espera em Deus, ela precisa ser uma fé que medita no Senhor? Porque nós não sabemos o que vai acontecer com a gente nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, nos próximos anos, sejam grandes acontecimentos positivos ou grandes acontecimentos negativos. Mas se o meu coração ele não consegue parar para meditar no Senhor e refletir sobre isso, eu preciso entender que eu estou partindo para um caminho da ansiedade, para o caminho da aflição, muitas vezes apenas porque eu não estou olhando para o Senhor, apenas porque eu não estou meditando no Senhor. Mas então, aquilo que Isaac esperava aparece, ele erguer os olhos, ele vê sua amada, vai de encontro a ela, e aí o texto é bem curto, né? Os versículos aqui são bem sucintos a falar que eles, então, são feitos marido e mulher ali, e esse casamento, ele é selado. Essas características de fé de Isaac, onde nós temos uma fé que ele aprende ali de seu pai, daquilo que ele vivencia, daquilo que ele ouve. Ele coloca essa fé em prática e ele também é visto também como um filho dessa fé. Gênesis 25, do versículo 5 a 11. Diz o seguinte: Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas para os filhos de suas concubinas deu presentes. E, ainda em vida, enviou-os para longe de Isaque e para a terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita, o campo que Abraão comprara dos hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morava próximo a Beer Lai Roi. Essa observação em relação a Isaque ser um filho da fé é porque aqui no sepultamento, aqui nessa história da morte, aqui dos acontecimentos da morte de Abraão, nós vemos claramente que Isaque, ele é o filho da promessa. Isaque, ele é o filho que Deus havia prometido a Abraão. Só que vocês já ouviram, né? A gente já passou pela história de Abraão e vimos como todos os acontecimentos que ocorreram ali em relação a Ismael, o filho que Abraão tenta dar um jeito ali, junto com Sara, como esse filho não era o filho que Deus havia prometido. E aqui a promessa, ela é autenticada novamente aqui. Deus e Abraão, ele sabe disso também. As bênçãos aqui que Abraão entrega são para Isaque. Ismael é realmente um filho que foi o jeitinho que Abraão e Sara deram. E só que as consequências nós temos visto até os dias de hoje. E aqui também cabe a gente observar
que por mais que nós, às vezes, tentamos dar o nosso jeito, tentamos dar a nossa mãozinha para Deus, para as coisas acontecerem, eu e você, nós precisamos ter a sensibilidade de perceber que aquilo que vem de Deus é sempre o melhor e não pode ser substituído. Aquilo que nós tentamos fazer por nossos próprios meios, a gente acaba sofrendo as consequências. E muitas vezes consequências que vão perdurar para sempre, por muito tempo, por gerações e gerações. Isaac, ele é o filho da promessa, Isaac, ele é o filho que haveria de dar sequência à descendência de Abraão, o filho que lá na frente iria resultar na vinda do Filho de Deus. Só que as consequências, por meio desse irmão que foi fruto de um plano, fruto de uma incredulidade de seus pais, as consequências elas permeariam por séculos e séculos, gerações e gerações. E falando em gerações, a gente tem uma observação no texto de Gênesis em relação às gerações. Ainda no capítulo 25, no versículo 19, a gente tem um texto curto que diz que esta é a história da família de Isaac, filho de Abraão. No livro de Gênesis, nós vamos ter algo que a Bíblia vai chamar de, no texto original, você tem algo chamado Toledote. O Gênesis, ele aparece várias vezes, essa palavrinha. Ela é encontrada 5 vezes na história primitiva e 5 vezes na proto-história de Israel. Então, até ali na história de Adão, Noé, a gente tem essa palavra. E depois, na hora que a gente tem ali o início do povo, da construção ali da história do povo de Israel. Então, na hora que nós vemos essa palavra citada, então esta é a história da família de Isaac, esta é a história da família de Adão, esta é a descendência de Noé. O Gênesis, ele trabalha fechando seções. Então, cada vez que você vê essa seção, esse início, é porque a gente está saindo de uma geração e adentrando numa outra geração. Então, Gênesis, ele é dividido dessa forma. Então, na hora que nós vemos lá esta história de Adão, nós temos toda a história de Adão, Gênesis trabalha dessa forma. Isso é uma característica ali de como o texto hebraico ele é construído e para nós não faz muito sentido, porque nós brasileiros não trabalhamos histórias por meio de gerações, né? Muitas vezes nós não sabemos nem quem é nosso bisavô, não sabemos nem o nome, mas no povo de Israel, até hoje, né, você tem esse lastro, né, essa árvore genealógica muito bem definida e descrita, e isso tem a ver com a construção desse povo. Uma observação aqui, só de curiosidade, eu não sei quem viu, semana passada, né, o Silvio Santos morreu, o Silvio Santos era judeu. E ele tem lá o lastro da história dele ali, da história dele com o povo da Espanha e tudo mais. E eu falei, nossa, tem todo... Fui ler só por curiosidade, mas isso é uma observação aí em relação ao povo judeu. E isso está descrito nessa parte do proto-Israel, né? Tanto até antes ali na história primitiva. Então, todas as gerações, elas têm um ciclo ali. E nós temos 5 vezes ali até Gênesis 11, e depois de Gênesis 11 a 50, mais 5 vezes. Nós temos então a continuidade. Se nós temos um homem que ele aprendeu essa fé, que ele aprendeu a esperar, que ele era o filho da fé, ele era o filho genuíno. Como eu falei, Isaac não era um homem perfeito. Ele também era um homem que também tinha erros. E a gente vê que ele tem uma fé com erros semelhantes de seu pai. Você pode abrir mais à frente, em Gênesis 26.
de 1 a 4. Diz o seguinte: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai, Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras por meio da sua descendência. Todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis, assim, então Isaque ficou em Gerar. Então, há fome na terra onde Isaque está residindo, então ele vai para a terra ali, para Gerar, onde Abimeleque era rei. E Deus confirma novamente as promessas para Isaque. As promessas que foram feitas a seu pai são confirmadas, são autenticadas ali novamente para Isaque. Só que Isaque, no versículo 7, olha o que acontece. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. E aqui a gente pode se identificar um pouco com Isaque. Às vezes, quando a gente conversa com algumas pessoas ou quando é com nós mesmos, às vezes a gente fala algo relacionado às promessas de Deus, relacionado àquilo que Deus tem para nós, aquilo que é certo, e o primeiro passo é em direção à ruína novamente. Muitas vezes nós sabemos que Deus está com a gente, sabemos que Deus está do nosso lado. A gente pode até olhar aqui Isaque, não, como é que Isaque comete uma dessa? Ele acabou de ouvir de Deus, né, do próprio Deus, e ele não confia mais, ele acha que ele vai morrer. Só que com a gente é a mesma coisa. Nós ouvimos domingo a domingo, final de semana a final de semana, no nosso devocional, e o nosso coração ele sempre está ali, num choque entre ouvir aquilo que Deus tem de promessa, aquilo que Ele prometeu que vai acontecer, que Ele nos falou que Ele vai nos dar, e nós tendemos a dar passos em direção à nossa própria vontade, aos nossos próprios planos, ao nosso próprio jeito de fazer as coisas, uma vez que nós achamos que talvez aquilo que Deus falou talvez não seja muito bem aquilo que Deus falou. Será que se eu for por aqui mesmo... Não, Deus me falou, mas olha esse caminho aqui tão florido, tão bonito, tão largo. Só que a gente vê que, mesmo com fé, mesmo sendo alguém que aprendeu, Isaque, ele agiu dessa forma. Ele cometeu o mesmo erro de seu pai. Ele temeu os homens, ele temeu o que haveria de acontecer com ele. E ele mente, e ele fala que aquela mulher não é sua esposa, é sua irmã, e ele segue esse caminho de engano. Nós vamos tomar o café e depois a gente retorna para essa parte. Então, nós estávamos vendo que Isaque estava cometendo o mesmo erro de seu pai. Ele não creu ali na autenticação da promessa. Ele ficou
temeroso em relação ao que poderia acontecer com ele na hora que soubessem que aquela mulher era sua esposa, que ele poderia morrer. E muitas vezes, isso pelo menos comigo já aconteceu, em que ímpios, pessoas que não são do povo de Deus, às vezes elas nos corrigem ao longo da caminhada. Ainda no texto que nós estamos... Então, disse Abimeleque: tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com a tua mulher, e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Ainda que talvez os motivos de Abimeleque fossem apenas de um temor, pelo que poderia acontecer com ele e com todo o seu povo, foi alguém que foi instrumento ali para chamar a atenção de Isaac. E uma das coisas que, pelo menos particularmente comigo, é muito constrangedora, e talvez, às vezes, com você também e eu acho que essas observações ao longo do texto são importantes a gente pensar de forma a aplicação delas, para que no dia a dia a gente possa olhar para esse texto de Isaac e fazer com que ele faça sentido no nosso dia a dia. Então, ao olhar para esse texto, ao olhar para essa fala de Abimeleque em relação a Isaac, é constrangedor, às vezes, numa situação, nós percebemos que pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que não têm o temor de Deus, pessoas que estão ali no nosso redor, nos chamam a atenção, às vezes, a falar: cara, olha só o que você está fazendo, olha só o que está acontecendo aí. Muitas vezes em reunião de famílias ou quando você está com algum amigo, é lógico que muitas vezes isso acontece de forma a pessoa te testar, certo? Como ele é crente, deixa eu ver como é que ele vai se portar nessa situação. Ou quando você fala algo, né, você faz alguma brincadeira e tudo mais. Às vezes na faculdade acontecia isso. Eu fazia alguma brincadeira ali e tal, entrava um pouco na onda e sempre tem aquela fala, né? Nossa, mas você não é crente? E, opa, é verdade, eu sou crente. E às vezes, como crente, eu preciso dar um bom testemunho. Nesse momento aqui, Isaac, ao invés de crer na promessa que havia sido feita no versículo anterior, ele incorre no mesmo erro de seu pai. E aí um homem, um rei, ali sem o temor de Deus, chama a atenção dele. E o nosso erro maior numa situação assim é quando nós questionamos os interesses, né? As motivações do porquê um ímpio está chamando a nossa atenção. E eu já fiz isso também. Quando nós nos colocamos numa posição onde alguém que não faz parte da fé está nos dando algum tipo de chamada de atenção, de observação no nosso procedimento, e a gente, ao invés de ouvir aquilo e perceber que Deus está nos chamando a atenção por meio de pessoas que não são do povo de Deus, a gente questiona: não, peraí, mas eu sou crente. Por que você está falando? Você nem crente é? Quando, na verdade, nossa postura devia ser de humildade, porque alguém que não conhece a Deus, que não foi nascido de novo, está nos dando uma observação em relação à forma como a gente está agindo em determinada situação. E aqui, a gente vai ver que após essa cena, não tem uma resposta, né, nessa conversa com Abimeleque, mas tudo indica que Isaac ele
ele então permanece agora naquela região, mas agora debaixo da verdade. Não mais baseado na sua mentira. Porque é o que o texto vai continuar no versículo 12 do capítulo 26. Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac: sai de nossa terra, pois você já é poderoso demais para nós. Por isso Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Então, depois dessa cena, onde Isaac tem essa atitude errada, é chamado a atenção por meio de Abimeleque. Então, eles não tem mais crise nenhuma, ele permanece ali, e a sua produção, com seus servos, com todos os seus animais, começa a fazer com que ele cresça e que ele prospere. E que tudo aquilo que ele tinha começa cada vez mais a aumentar, a ponto de os filisteus taparem os poços ali que tinham sido feitos pela família de Isaac, para ver, vamos dar um jeito de parar esse cara aqui, porque ele está reinando aqui. E então o rei pede para que Isaac vá embora. Isaac então vai para outra região. E no versículo 23 até o 25, dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Então, mais uma vez, o Senhor aparece para Isaac. Ele, de novo, reafirma a promessa dele. Fala novamente aquilo que ele já tinha falado para o seu pai, o que ele já tinha falado para o próprio Isaac. E, mais uma vez, ele confirma isso para Isaac. Isaac faz ali um altar ao Senhor ali. E aí no versículo 26 em diante, por aquele tempo veio a ele Abimeleque de Gerar, com Alzate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante dos seus exércitos. Isaac lhes perguntou: por que me vieram ver, uma vez que vocês foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos fará mal, assim como nada te fizemos. Nós sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor tem te abençoado. Então Isaac, versículo 30, ofereceu-lhes um banquete e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram um juramento. Depois Isaac os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram falar-lhes sobre o poço que tinham cavado e disseram: achamos água. Isaac deu-lhes o nome de Seba. E por isso, até o dia de hoje, aquela cidade é conhecida como Berseba. Tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite, filho de Beri, o Hitita, também a Basemate, filha de Elon, o Hitita. Elas amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Aqui, nós temos um fechamento desse arco da narrativa com a relação entre Abimeleque e Isaac. Porque lá no início, nós temos alguém que teme o que Abimeleque poderia fazer com ele, uma vez que soubesse que aquela mulher era sua esposa. Abimeleque chama sua atenção, não por motivos espirituais, mas pelo temor que ele tinha de saber que poderia estar mexendo com alguém do povo ali
da família de Isaac. Eles então ficam ali, Isaac prospera, ele cresce, é convidado a se retirar, ele sai daquela terra, e então depois disso, Abimeleque vai de encontro a ele e autentica aquilo que estava acontecendo com Isaac. O Senhor está com você. O Senhor está dentro de tudo isso que você está fazendo. E mais uma vez, isso, para nosso entendimento aqui na nossa relação com não crentes, qual é o nosso testemunho e como isso, muitas vezes, por nós não dado o devido valor, como isso pode fazer diferença na vida de alguém que não conhece a Deus. Porque quando Isaac ouve a chamada de atenção e de Abimeleque por aquilo que ele tinha feito, pela mentira que ele tinha contado, o texto não dá uma resposta de Isaac, mas a resposta natural aparenta que Isaac entendeu. Então ele passou a viver naquela terra com Rebeca como sua esposa. E ele prosperou, ele cresceu. Eles tiveram um novo conflito. Isaac vai embora. Só que Abimeleque vai atrás de Isaac. E aqui o texto fala que o conselheiro do rei ali de Abimeleque vai junto. Então, ou seja, não foi uma ação do nada, né, de Abimeleque. Foi uma ação aconselhada. Ele vai em direção àquele homem que eles viram que é diferente, que o Deus dele está com ele, é um Deus poderoso, é um Deus que não tem nada parecido naquele tempo. Eles vão até ele e eles confirmam, mais uma vez, que o Deus de Israel é diferente. O Deus de Abraão é diferente. O Deus de Isaac é diferente. E isso deve soar nos nossos ouvidos como um incentivo para que nós, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, com as pessoas que estão à nossa volta, que não conhecem a Deus, eu preciso confirmar que o meu Deus, ele é diferente. Que o meu Deus me tirou de tanta coisa, de tantas situações, me livrou. E isso deve fazer com que as pessoas glorifiquem a Ele. Porque a glória aqui não é para Isaac. A glória aqui é para o Deus de Isaac. Abimeleque aqui, ele reconhece que o Deus de Isaac fez isso aqui. E aqui a gente poderia inferir algumas coisas, mas será que Abimeleque viu o testemunho de Isaac na forma como ele glorificava a Deus? Porque se algo de bom acontece com a gente, não é o Jonatas, não é a Raquel, não é a Milka, não é o Paul, é Deus. E é a esse Deus que as pessoas que estão ao nosso redor, elas devem exaltar e glorificar. Só que se Isaac, lá atrás, com Abimeleque, tivesse tido uma resposta talvez arrogante, uma resposta de colocar Abimeleque no devido lugar dele, talvez essa situação não teria se fechado dessa forma. As pessoas que não conhecem a Deus, nós temos que ter uma relação com elas, entendendo aquilo que nós podemos cobrar delas. E é lógico, né, que é difícil, às vezes, lidar com uma pessoa sem caráter no nosso trabalho, uma pessoa fofoqueira na nossa vizinhança, uma pessoa que não tem muito escrúpulo no nosso dia a dia, que trabalha com a gente. Mas eu não posso exigir de uma pessoa mais do que ela pode me dar. E de um ímpio, de uma pessoa que não conhece a Deus, o que eu posso exigir se não atitudes de um filho da ira, como o que a gente vai ver sendo citado. As pessoas que não conhecem a Deus, elas ainda são filhos da ira. Elas vão ter atitudes de pessoas que são filhos da ira. E às vezes nós exigimos atitudes espirituais de pessoas que não são espirituais. Mas, se a minha conduta é ter paciência, é entender que Deus está comigo, talvez isso lá na frente possa resultar em essa pessoa glorificar a Deus por meio do meu testemunho. Então, feita essa observação e esse nosso
incentivo aí para que a gente, para que nós sejamos testemunhas, para que nós sejamos realmente pessoas que apontem para o Senhor. Porque no final das contas, no fechamento desse arco aqui, dessa conversa, Abimeleque glorifica a Deus. Não sabemos ainda quais são todas as motivações, o texto não dá todas essas informações, mas a gente vê que fez alguma diferença na vida desse rei. Isaac, ele vai ficando mais velho, e aí nós vemos que a fé dele também é um canal para o plano gracioso de Deus. E a gente chega a uma história mais famosa também aí na vida de Isaac. E já também numa mudança da narrativa, colocando agora Jacó como o protagonista dessa tríade aí dos patriarcas, mas ainda Isaac fazendo parte. E é a nossa história bem conhecida também. E aqui a gente vai tentar olhar pela perspectiva de Isaac, uma vez que semana que vem Jacó vai ser tratado, então, para a gente não ficar algo repetitivo. Capítulo 27. Nós não vamos ler tudo. Mas só o início aí do capítulo 27, versículo 1. Tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Ele respondeu: Estou aqui. Disse-lhe Isaac: Já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio, e traga-me para que eu coma e o abençoe antes de morrer. Aqui nós já temos Esaú e Jacó, já numa idade ali, jovem adulta, ali, já em idade de casar. Esaú aqui já tem esposa, e o texto, o capítulo 26 encerra no versículo 34, o autor, Moisés, ele coloca a observação de que essas esposas, elas não causavam uma boa relação ali com sua família, né? O versículo 35, elas amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca, ou seja, Esaú já estava seguindo um caminho não muito correto, nada correto, na verdade, em relação a com quem ele estava se juntando. Mas o texto aqui, a gente vai ver um pouco isso semana que vem, mostra que Isaac aparentava ter uma tendência de proximidade maior com Esaú, que tinha características mais de alguém que trabalhava no campo e tudo mais. E Rebeca, uma vez, tinha mais essa proximidade ali com Jacó. Ele pede, então, essa comida para o seu filho, essa caça, para que, então, ele pudesse dar essa bênção, que é a mesma bênção que ele recebe ali no final da vida de Abraão. E nós pulamos agora para o versículo 27. Porque a gente já tem as informações, né? Então Rebeca ouve, incentiva Jacó a tomar a frente, a se caracterizar ali como se fosse seu irmão, para que pudesse enganar ali seu pai e tomar a bênção. Aí no versículo 27, ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaac o abençoou, dizendo: Ah, o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho.
que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos, curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que a amaldiçoarem, e benditos sejam os que o abençoarem. Nós vamos ler também o versículo 30. Quando Isaac acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou a comida saborosa e a trouxe seu pai. Ele disse: meu pai, levante-se e coma a minha caça para que o Senhor me dê sua bênção. Versículo 32. Perguntou-lhe seu pai Isaac: quem é você? Ele respondeu: sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaac começou a tremer muito e disse: quem então apanhou a caça e trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar, e a ele abençoei, e abençoado ele será. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai: abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú: não é com razão que o seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou meu direito de filho mais velho, e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai: o senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaac respondeu a Esaú: eu o constituí senhor sobre você, e a todos os seus parentes tornei servos dele. A ele supri de cereal e de vinho. O que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Versículo 38. Esaú pediu ao pai: meu pai, o senhor tem apenas uma bênção? Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Seu pai Isaque respondeu-lhe: sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá a seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. E por que a fé de Isaac aqui ela é um canal para o plano gracioso de Deus? Porque toda essa cena, né, dessa entrega da bênção, apesar de Jacó, junto com sua mãe, ter enganado Isaac em nenhum momento parece... talvez ele não tinha muita força, né, já estava em alta idade ali, não pudesse brigar muito, mas a resposta dele é uma resposta assim, direta. Esaú, o que está feito, está feito. A bênção está com o seu irmão. E a gente não tem muito... E nós vamos ver isso um pouco semana que vem, então eu não quero dar o spoiler, até para a gente tentar focar na visão de Isaac dessa cena, mas Isaac, ele faz aquilo que ele deveria fazer, que era dar a bênção ao seu filho, e uma vez dada, ele não volta atrás, ele não questiona a Deus, ele não para, Esaú, vem cá, vamos consultar Deus, vamos ver então se dá para a gente mexer aqui. Ele se submete ali a essa situação. E apesar disso fazer com que o nosso coração talvez saia um pouco aqui nessa manhã, meio que não entendendo por que isso aconteceu, mas a graça de Deus, ela já está presente aqui. Nós vamos adentrar mais nisso na próxima semana e ver o que o Novo Testamento vai nos falar também acerca disso, mas nós estamos lidando com um Deus que é gracioso, e um Deus que escolhe quem Ele quer, e não escolhe quem Ele não quer escolher. E na semana que vem a gente vai falar mais sobre isso. Mas Isaac aqui, ele parece se submeter a isso. Ele descansa nisso. E ele fala: filho, ele veio aqui e ele levou a bênção. Eu abençoei ele. Eu já falei com ele. Pode.
Vamos ler 25, 23. Disse-lhe o Senhor: duas nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será o mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Alessandra, muito provavelmente isso tá ali junto com ele naquele leito da cama ali, né? Porque a gente está falando de um homem que já está em alta idade, mas que ao acontecer essa cena, ele não questiona. Ele também não fala, né? Não, Esaú, é que é o seguinte, ó, Deus já me falou isso aqui e tudo mais. Ele simplesmente leva isso e entrega as duas situações, tanto para Esaú quanto para Jacó. Mas sim, ele tem isso no lastro dele, né? Na sua caminhada com o Senhor. E isso já acontece, né? Um segura o calcanhar do outro. O texto não vai nos falar como Isaac lida com o direito de primogenitura que Jacó toma de seu irmão, mas Isaac muito provavelmente sabia o que tinha acontecido, estava ali ciente, né? Mas, sim, tudo isso está no entendimento dele de que o Senhor é soberano sobre aquilo, que isso aconteceria. Ele não tinha todos os... dentro da teologia, a gente fala que esses homens, os profetas, esses homens, eles olham o plano redentivo e eles olham só aquilo, só a promessa lá na frente. Mas eles estão como se estivessem em cima de uma montanha, onde tem várias montanhas. Ou seja, eles estão vendo a promessa lá na frente, mas eles não estão vendo o que acontece nos vales dessas montanhas. Ou seja, eles não sabem os detalhes dali. Mas Abraão, quando olha, ele vê a promessa. Isaac, quando olha, ele vê a promessa. Hoje nós temos a revelação completa. Então, quando a gente olha para essa narrativa, a gente tem que tentar se colocar nessa posição, nessa perspectiva deles. Aonde nós hoje, talvez é fácil falar, não, mas peraí, Jacó não sabia que isso ia acontecer? Ah, mas o profeta tal não sabia que isso ia acontecer? Eles estão olhando uma promessa que está vindo lá na frente, onde eles não têm todos os detalhes e os pormenores de cada cena, mas é uma ótima observação. E aí então a gente vai chegando no final da vida de Isaac e a gente vê uma fé que dá frutos e que vê esses frutos. Vamos lá para Gênesis 35, porque aqui do 28, 27 até o 35, a história agora ela foca na vida de Jacó. E aí no 27 ao 29, Jacó já está com filhos, já lidou com muitas situações, ele se encontrou com Esaú já novamente, ele tem a luta com Deus, coisas que nós vamos falar nas próximas aulas. Mas, no versículo 27 do capítulo 35, diz o seguinte: depois Jacó foi visitar seu pai Isaque em Manri, perto de Kiriat Arba, que é Hebron, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos, morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados. E seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Então aqui, a gente já tem alguns anos que passam e a gente chega no final da vida de Isaac. E é importante a gente ver que Isaac ele tem tempo de ver os frutos daquilo que o Senhor fez na vida dele. E ver o legado que a sua vida está deixando. O professor Carlos Oswaldo, acho que dá para... Acho que está meio pequeno aqui.
a transição da aliança é consumada com a morte de Isaac e seu sepultamento por seus 2 filhos. Então aqui a gente tem essa transição dessa aliança. Então agora a gente está seguindo ao último patriarca, agora a Jacó. E essa fé, ela é uma fé que está vendo esses acontecimentos, está vendo essa extensão da promessa agora a seu filho. Essa situação que ocorre com Jacó e com Esaú é mais uma confirmação. Então, o Isaac, ele é alguém que, ao longo de toda a sua vida, ele vê essa fé sendo desenvolvida a ponto de chegar nesses frutos que ele vê em parte, mas que depois da morte dele ainda seriam cada vez maiores. E por fim, algumas aplicações e alguns exemplos para nós, para que a nossa fé também seja fortalecida, para que a nossa fé seja cada vez mais preenchida e seja aumentada, e a gente possa viver uma fé que é vivida debaixo da graça, e não uma fé que faz as coisas, né, que tenta dar o seu jeitinho. O primeiro a entender é uma fé que ela se inicia num ponto. E se você ainda não chegou nesse ponto de início da fé, eu convido você a refletir sobre isso. Será que a minha fé ela já iniciou? Será que eu já entendi isso? Será que eu já fui alcançado pelo Senhor? Essa fé já foi depositada no meu coração para que então eu buscasse esse arrependimento, buscasse essa confissão? Porque nós vemos que Isaac, ele inicia num ponto. Ele inicia no momento em que ele ouve do seu pai, no momento em que ele vê toda a promessa contada por seu pai acerca desse Deus que eles seguiam. Uma fé que é paciente enquanto ela não vê as coisas acontecendo. E aqui, de novo, nós estamos lidando com pessoas que não tinham nem 10% do que nós temos de informações hoje. A revelação aqui, ela é mínima. Eles estão caminhando por fé, eles estão caminhando debaixo de uma promessa que foi falada a eles, e eles precisam ser pacientes, eles precisam dar esses passos esperando a ação de Deus. Desde um casamento que foi prometido, a aquilo que eles queriam receber em termos dos seus filhos e tantas outras coisas que acontecem na vida de Isaac. É uma fé também que honra aqueles que o ensinaram. Nós vemos essa postura de Isaac com Abraão, essa postura dele com aquele que ouviu a promessa, com aquele que foi chamado por Deus. E isso é importante também, a gente ter isso nos nossos dias. E lógico, não num papel de ter alguém num pedestal ou num ambiente superior, muito pelo contrário, mas honrar aqueles que estão dispostos a me ensinar e a me acompanhar na caminhada com Deus. E cada um aqui sabe pessoas que caminharam com você, que te ensinaram, pessoas que talvez não estão mais aqui hoje, sejam porque já se foram, porque não fazem mais parte dessa igreja, mas pessoas que estiveram dispostos a andar com você. Uma fé também que vai precisar ser ajustada. No nosso caminho, a nossa caminhada cristã, ela não é uma caminhada em linha reta. A nossa progressão, a nossa santificação, até a nossa glorificação, quando nós estarmos com o Senhor na glória, o nosso caminho de santificação, ele não é um caminho em progressão direta. Muitas vezes ele é um caminho que ele desce um pouco, mas ele tem que estar progredindo. Mas ele não é uma caminhada sem desdobramentos, sem percalços, sem pedras no caminho, sem esfriamento às vezes da fé.
em alguns casos, sem um afastamento da fé. Só que, se nós formos humildes o suficiente para que o Espírito Santo ele trabalhe no nosso coração, aquilo que precisa ser trabalhado vai ser trabalhado. E a nossa fé ela vai ser ajustada. E às vezes vai ser um não ímpio, útil para que isso aconteça, como foi na história ali de Abimeleque falando com Isaac. Uma fé também que é certa daquilo que merecia receber. Nós precisamos ter uma humildade de entender que, cara, que eu e você, nós não merecíamos absolutamente nada. Nós merecíamos a condenação. É isso que a gente merecia. E pela graça do Senhor nós fomos salvos. Entender a graça é entender que eu e você, nós não tínhamos nenhuma possibilidade de termos ações que pudessem nos levar à salvação. Se eu tenho uma fé que não é certa disso, eu posso incorrer num caminho de religiosidade, de legalismo, de tentar fazer as coisas para ganhar algo, quando não. Você é salvo pela graça. E isso não vem de nós. Não é por obras. Para que eu e você, nós não nos gloriemos disso. A glória toda é para o Senhor. Por fim, é uma fé que descansa no plano de Deus. O plano de Deus é perfeito. Ainda que nem sempre nós entendamos todos os pormenores. Ainda que nós não entendamos por que minha esposa e meu filho me enganaram. E me fizeram passar aqui de tonto. Fui passado para trás. Mas dentro da soberania de Deus, Deus está no controle. E eu descanso no plano dele. E Isaac nem viu o que isso iria se dar no final. Mas ele descansou no plano de Deus. Porque ele sabia o Deus que ele servia. E ele já tinha ouvido as promessas. E confiado nas promessas. E aí lá em Gálatas 22-28, o texto é grande, então aqui vai ficar, não tem nem como aumentar. Se você quiser abrir lá para nós terminarmos. Versículo 22 de Gálatas 4. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração. Essas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre, e essa é a nossa mãe, pois está escrito: regozije-se, estéril, você que nunca teve filhos. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Você, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Nós somos filhos da graça. Nós somos filhos daquilo que é improvável. Porque era improvável eu e você nos achegarmos até Deus. Mas por meio dele, ele interviu. E Isaac é representação disso. Ele representa isso. Isaac lá foi poupado no sacrifício, mas Cristo não foi poupado. Cristo foi entregue. E isso é graça.
Então, toda a palavra de Deus ela está voltada para nos mostrar e nos apontar Cristo Jesus. Eu e você, nós não somos merecedores de nada. E por isso, eu preciso descansar. Não fazer igual Abraão fez e Sara e tentaram dar um jeito, porque eles não descansaram na promessa. Mas entender que o Senhor está no controle de todo o plano. E nada, nada, nada sai do controle das mãos dele. Ele está ciente de tudo que está acontecendo. Seja as mais diferentes situações que estão aqui dentro desse espaço, na vida de cada um aqui. Amém? Vamos orar? Pai, nós te queremos pedir que o Senhor nos dê uma fé maior, uma fé mais sólida, uma fé que não fica numa inconstância, Senhor. Nós sabemos que Isaac não era perfeito, era um homem pecador, mas por meio dessa história aqui, por meio da forma como o Senhor trabalhou na vida dele, nós vemos que ele demonstrou ser alguém que estava disposto a desenvolver essa fé, Pai. Ainda que dentro do caminho, dentro da rota dele, fosse necessário ser ajustado algumas coisas, nós vimos que ele caminhou em direção a um ponto onde ele descansasse plenamente no Senhor, Pai. Ainda que toda aquela situação, ao final de sua vida, parecesse ser tão sem sentido, mas ele descansa nisso. E o Senhor permite que ele veja parte dos frutos daquilo que o Senhor deu a ele. Peço que o Senhor nos ajude, Deus, a viver uma fé que é baseada na graça do Senhor. Não uma fé que tenta ajudar o Senhor, tenta auxiliar o Senhor, mas uma fé que é dependente, uma fé que é sincera, uma fé que é real, que é verdadeira, que realmente confia a ponto de saber que o Senhor está à frente, que trabalha com aquilo que o Senhor nos dá nas mãos para trabalhar. Isaac prosperou, mas claramente essa vida próspera que o Senhor deu para ele também foi fruto daquilo que o Senhor queria fazer com ele. Até mesmo por essa situação toda com Abimeleque e com a forma como Abimeleque vê isso, que as bênçãos da nossa vida não sejam para que nós nos gloriemos naquilo que temos, mas que seja uma forma das pessoas glorificarem ao Senhor. Uma forma das pessoas que estão à nossa volta vejam a mão do Senhor sobre a nossa vida. E elas possam, então, glorificar ao Senhor. Possam, então, entregar suas vidas também ao Senhor, Pai. Que nada na nossa vida seja à toa. Que nada na nossa vida seja uma situação comum, onde nós estamos fazendo e acontecendo, Pai. Tira da gente qualquer sentimento assim, voltado para os nossos olhos, voltado para o nosso umbigo, mas coloca os nossos olhos no Senhor. Coloca a nossa fé realmente depositada em Ti. E que aquilo que aconteça na nossa vida, seja o mal ou seja algo bom, que possamos em tudo dar glórias ao Senhor, Pai, e confiar no Teu plano. Essa é a nossa oração. Conduz o nosso domingo, nosso restante do dia, nosso culto à noite, que seja tudo para Tua glória, para que o Senhor seja adorado, o Senhor seja exaltado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, bom domingo, até de noite.